Janeiro branco. A sua saúde mental é importantíssima. Eu sou a Joyce, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, supervisora ABA da Humane Clínica Interdisciplinar e este é o Além do Diagnóstico comigo. Janeiro branco. A sua saúde mental importa muito. E agora? Oh, nossa, todo mês tem uma cor, todo mês tem um assunto. Ou você já ouviu que as pessoas estão fracas, moles, frágeis? Pois é, eu também já ouvi isso. Mas há controvérsias. Protesto. E hoje é o meu momento de saúde mental também, tá? Vou falar. Porque nós temos sim que cuidar da nossa saúde mental. E de NR1 que mudou e agora por livre e espontânea obrigação, as empresas são compulsoriamente incentivadas a zelar pela saúde mental do seu funcionário, até galera do pós-guerra. Falaremos de tudo para entender por que a saúde mental importa. Antes dessa conversa, vamos pensar como fica você de luto. Igual, fica tudo bem, igualzinho, como se fosse um outro dia trivial. Não, a gente padece. Existem algumas situações na nossa vida que nos deixam extremamente fragilizados, por motivos diferentes, por contingências diferentes, por pessoas diferentes e de nível de severidade, amplitude emocional também diferentes, mas as pessoas padecem, elas entram no sofrimento. O sofrimento é característica do ser humano, faz parte de nós. Nós somos psicossociais, espirituais, emocionais, isso faz parte do nosso funcionamento. As emoções, elas têm uma função que é da nossa natureza, que nos ajudou em termos de evolução enquanto espécie. Quando elas vão bem, nós obviamente conseguimos evoluir. Se elas, por outro lado, não estão tão bem, não evoluímos ou involuímos. Em outras palavras, adoecemos. Por isso, o mês de janeiro tem a cor branca, paz e amor. Para você, contigo, a sua paz, sua tranquilidade importa. E a primeira e mais importante pessoa a dar essa valorização, adivinha quem é? Você. Quem tá aí do outro lado, a única pessoa que vai estar o resto da vida contigo é você mesmo. E é bem bom que você se entenda bem com você não acha? Pera. Antes de mais nada, a saúde mental importa? Pois então, a minha também. Deixa um like, sininho, comentário, toda essa coisa. Tudo isso é importante. Por favor, vai, eu espero. Terminou? Muito obrigada. Assim você vai poder ver todos os conteúdos que a gente deixar aqui preparados especialmente porque você é importante. É por isso que eu tô aqui. É por isso que a equipe da Humane tá aqui. Muito bem? Continuamos. Quando todas as pessoas ao redor de você de repente estão insuportavelmente falando que você é chato, ou teimoso, ou que você deveria isso ou isso, aquilo, que coisa horrorosa, que coisa detestável. As pessoas estão de conluio? Não. Talvez seja um consenso se todas as pessoas que estão perto de você, que têm uma coisa em comum, você, elas podem estar, acredita, certas. Existem coisas que nós podemos melhorar, todas as pessoas podem melhorar em alguns pontos. O fato é, se isso começa a interferir na sua funcionalidade, e aí na sua funcionalidade, no seu trabalho, com a sua família, naquilo que você gostava de fazer antes, e de repente vai perdendo o interesse, eu não tenho mais aquele mesmo gosto pela vida, com vida e eu não tenho mais disposição, pra quê? É quase uma preguiça de viver. Muitas vezes, este sentimento pode estar relacionado ao episódio depressivo. E aí tem uma palavra que eu não posso falar muito aqui, mas é aquilo que acontece quando a vida termina. Essa é a consequência mais grave do descuido com saúde mental. O sofrimento não acaba, né? Aquelas pessoas que esperam, desejam ou até tentam agir contra o seu próprio eu, violar a sua vida. Nos estudos a gente tem tristes, duras realidades. O que elas queriam não era realmente findar a vida, mas era findar o sofrimento.
E aí, se o sofrimento tem solução, a vida então não teria que findar. Acontece que a rigidez cognitiva, a teimosia, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, impede as pessoas de felicidade. E pode estar impedindo você, inclusive, de ser mais feliz. Agora vamos pensar naquele ponto de estamos na geração frágil, na geração que é derretida, que não pode olhar, que chora. Calcula comigo, olha só. Eu vou chutar aqui que você tenha alguma coisa parecida com a minha idade. Você estime aí, não vou te contar não, vá procurar. Em algum momento você pode achar a minha idade, mas eu vou pensar aqui, ó. Se você tem pais que estão perto de entrar na vida idosa, 60 anos para mais. A gente vai até essa geração. Não precisamos voltar mais do que isso. Seus pais são idosos, acabaram de inaugurar a carteirinha do idoso. Eu falo aqui de Cascavel, no Paraná. A nossa região é muito nova. E o Brasil, como um todo, se pensarmos nas evoluções tecnológicas, políticas, econômicas, ele se transformou gigantemente da geração que os nossos pais eram crianças até agora. Nós tivemos boom do Google, do iPhone e agora inteligência artificial. No ponto de vista emocional, as coisas também se transformam. Infância dos pais. Quem eram os pais dos nossos pais? A geração do pós-guerra. Acabou em 45. Então a geração dos nossos avós é uma geração mundialmente conhecida como avassaladoramente doente. Ou porque alguém que eu amava simplesmente foi tomado de casa e teve que ir. E tudo aquilo que aconteceu foi uma guerra, foi de verdade. Brutal. O mundo viveu isso. O mundo adoeceu. Países ficaram dizimados. Imigrantes. Tudo era inseguro. No mínimo, ansiedade. Essa é a geração dos nossos avós. Quem sobrou teve que reconstruir a cidade? Não. O mundo. Tudo. Processos, famílias, pessoas. Pessoas se perderam. Você já conectou com a minha ideia. Muito bem. Quando eu vou mudar ou ter que reconstruir, a prioridade é o quê? Comer. Na nossa região aqui, a prioridade da construção das cidades era fazer igrejas e plantar batata. Batata, mandioca, outras coisas que fossem rapidamente consumíveis, que podem matar a fome, são baratas, rápidas de produção. Alimentar e fazer casas. E aí, tem que destocar mato. Você não é da minha região, você não sabe o que é destocar. É derrubar o mato, lidar com bicho, lidar com disputas de terras. É uma situação hostil. E essa é a situação da geração dos nossos avós. Pergunta da tia Joyce. Qual é a condição emocional de alguém que ou viveu a guerra e voltou para casa para contar a história como um herói traumatizado, ou não foi. E aí ficou com toda a responsabilidade de dar conta de construir e reconstruir tudo. Eu imagino, pelas histórias que eu já ouvi, que as técnicas educativas que os nossos avós tiveram com os nossos pais pode ser que não tenham sido as mais assertivas. Por uma questão simples. Não era esse o foco. Não dava. Precisava comer, plantar, caçar e morar. Quando é que a saúde mental teria vez? Não tinha. Nossos pais, criados para dar conta. Eles tinham que ser fortes. Mais do que isso, já tinham as casas, já tinham as escolas. É uma geração que foi colocada para estudar. O orgulho era tantas pessoas na família estudar, terminaram o ensino ou fizeram graduação. Essa era a cereja do bolo, a menina dos olhos dos pais. Ainda a duras penas, em dificílimas condições, com alcoolismo, porque a repercussão do que aconteceu na infância dos nossos pais vai passando adiante em manifestação de sintoma para a próxima geração. É isso que acontece. E não é uma coisa assim abstrata. Não, é sintoma mesmo. Isso é uma consequência
da violação de direitos. Hoje a gente sabe, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990. Por isso, o marcador, olha eu me dedando, né? Mas enfim, você tá ligado, você vai entender o que eu disse. Agora, hoje, a nossa geração, quem tá agora, que já tem lugar para morar, energia elétrica, TV colorida, celular, internet. Qual é a nossa dificuldade? Com o que nós temos que lidar? Com a saúde mental. Nós temos uma condição de poder olhar para as condições de saúde mental, inclusive em termos de evolução da política e da ciência, para oferecer isso para as pessoas, para poder entregar o pensamento sobre o que acontece se eu trabalhar com uma criança desta ou daquela maneira. Oi? Tá em algum lugar por aqui. Aqui, ó. Então, pode ir. Eu dei uma paradinha. Se você voltar uns segundos, minha filha me chamou. Eu poderia ignorá-la. Não na nossa geração. O que teria acontecido se essa exata situação fosse na geração em que a minha mãe era criança, o meu pai era criança? Você respondeu? Psicochinelo no psico... parte traseira abaixo da dorsal? É isso. Hoje a gente tem condições de entender a função, de entender as crianças, por exemplo, como pessoas. Eu vou falar de novo. Entender as crianças como pessoas. Ai, que é lógico? É lógico que sim, crianças são pessoas. É mesmo? Você que tá vendo o vídeo comigo, você faria o mesmo comportamento que você faz com o seu filho ou com a sua filha, com um adulto? Você trataria um adulto do jeito que você trata o seu filho? Pensa na situação de se alguém, sei lá, qualquer pessoa que trabalha aqui, viesse me pedir alguma coisa, eu poderia responder fazendo apologias e prometendo couro? Não, claro que não. A pessoa está me solicitando, eu vou responder sim ou não, ou... Enfim, tem solução, o vídeo a gente edita. Ou qualquer outra coisa que eu estivesse fazendo, gente. Mas nós viemos de uma criação em que a agressão física fazia parte de um repertório de técnicas educativas com castigos físicos. E hoje no Brasil existe inclusive um troço que chama Lei da Palmada, que não pode. Ah, mas é só uma palmada. Não. E aí isso tem relação com o motivo de eu ter feito essa conversa de pós-guerra com o Janeiro Branco. Porque a palmada não educa. Quando você agride alguém, uma pessoa, tipo uma criança, que é admissível. Se dois adultos brigar na rua, da polícia. Mas você pode dar uma palmada no seu filho. Poxa, gente, né? Pensa só, se você ergue o tom, fica em pé, você tá na mesma altura de um outro adulto. Quando você grita com uma criança, ela já tá em pé. Você vira um gigante, gritando, e ela não tem o que fazer, porque ela já tá em pé. Era pra ser você pra defender. Qual é a sensação? Você sabe, você deve... Se você ainda tá nesse vídeo, se você ainda tá nesse vídeo comigo, é porque você sabe a sensação que é um adulto coagindo você, porque era o melhor que ele queria fazer. Não era por mal, era o melhor. O ponto é, isso não ativa o nosso melhor sentimento. Talvez e provavelmente não seja a melhor maneira de resolver a situação. Existem outras formas. Ai, a criança derrubou comida, derrubou água, não olha por onde anda. Ela não tem todo controle mental. Se você nunca derrubou um copo de água, nunca derrubou uma comida, é o lorde da coordenação motora proprioceptiva. Acidentes acontecem, coisas ruins acontecem. Não é porque é uma criança que está aprendendo que eu posso humilhá-la por isso. Se qualquer coisa que tenha a ver com isso interfere até hoje na sua saúde mental, se você é rígido, impaciente, disruptivo nas suas ações, grita, se irrita, ranzinza, ou não oferece apoio, ou é super sensível a qualquer ausência de apoio, não tem a ver com a situação de adulto que você vive. Hoje você é adulto, você consegue se defender fisicamente, mas provavelmente está alicerçado numa situação que você era vulnerável e não conseguiu resolver. Então, se hoje todo mundo precisa de terapia, é porque sempre precisou. Não é porque aquela população dos nossos avós estava construindo as casas, as escolas,
as igrejas plantando batata para sobreviver e não morrer de fome, que eles não precisassem de terapia, mas na prioridade, qual era a condição de ofertar isso se eles estavam reconstruindo o mundo? Entende? Não era possível, simplesmente assim. E aí depois os estudos, e aí chegamos à saúde mental. Então, viva o Janeiro Branco! Mais do que precisa. A celebração do Janeiro Branco é porque todo mundo merece. Todo mundo merece se dar a oportunidade de se entender melhor, de se conhecer, de entender os seus pontos frágeis. Todo mundo tem um buraco cativo para cair. E quando acontece alguma vulnerabilidade, alguma coisa, e coisas erradas acontecem, coisas difíceis acontecem no mundo, o buraco com o fundo do poço vai estar lá te esperando. Significa que quem faz terapia fica imune. Você nunca mais vai ficar triste? Não, não é verdade. Não vira robô. Você vai ficar triste, mas você vai colocar um cercadinho no buraco para não cair tantas vezes. Alertas dizendo, cuidado quando for andar por aqui. Uma escada lá pro fundo do poço, uma cobertinha, um travesseiro, deu ruim. Fica lá, faz força um pouquinho, um dia ou outro, entende o que está acontecendo, porque a tristeza tem uma função, lembra eu falei isso? A função da tristeza é dizer algo de errado não está certo, faz alguma coisa, eu não dou conta, muda. Essa é a função da tristeza, é nos incomodar a ponto de querermos sair. Enfim, teria dias e dias, eu adoro falar sobre isso. O ponto é, sua saúde mental importa, você importa e deveria se importar com isso. Você pode e nós estamos aqui. Nós e todos os outros terapeutas do mundo e tudo aquilo que você puder fazer por você que vai melhorar a sua saúde mental, que vai te fazer feliz, que vai te deixar leve. Feliz Janeiro Branco para você, muita paz e muita saúde mental. Se você entendeu esse recado, entre em contato, chama a gente. Temos profissionais excelentes, preparados para te acolher, para te dar suporte e evoluir nessa saúde mental que pode ser ainda maior.